Olá, José Carlos e Juan, tudo bom? Eu me chamo Douglas Amorim, sou contador aqui na Contas Contabilidade. A Contas Contabilidade está adotando uma plataforma, tá, de análise das informações contábil, fiscal e folha, e a gente vai estar disponibilizando uma senha, o usuário e senha, para você estar acompanhando essas informações, a análise dessas informações. Esse sistema chamado e-Control, ele sintetiza as informações, né, da contabilidade e gera alguns relatórios. E esses relatórios podem ser utilizados na tomada de decisão da empresa. Eu gostaria de estar apresentando para vocês, tá? Eu já fiz aqui o login no perfil de Juan, tá, de Juan. E aí, quando você entra, você dá diante desses três módulos, tá? O módulo fiscal ele ainda está em fase de implementação, mas a gente tem já informações dos outros dois módulos. Então, por exemplo, no módulo fiscal, a gente pode estar, vou puxar os últimos 8 meses, né? A partir de janeiro ao mês 8 de 23, a empresa que vocês têm acesso já está aqui selecionado, e aí ele vai gerar um relatório, tá? Pronto. Essa primeira linha aqui, ele apresenta o acumulado. Então, ele apresenta o faturamento total acumulado, né, que são as notas emitidas, as compras efetuadas, né, que são as compras que vocês efetuam, né, os fornecedores, os impostos recolhidos nesse período e o resultado fiscal. O resultado fiscal é o faturamento menos compra menos impostos. Nessa segunda linha, ele apresenta o último mês, o resultado do último mês, então no caso aqui o mês 8, e também pode ser alterado, né? Então aqui o resultado do mês 8, o faturamento, as compras, o imposto a recolher e o resultado fiscal. Mais embaixo ele apresenta para a gente 9 gráficos. Eu vou estar apresentando para vocês cada um. Então, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui ele apresenta o faturamento, né? Que é o montante do faturamento e a forma de faturamento. Então, como vocês trabalham com revenda de mercadoria, então só está apresentando aqui coluna para revenda de mercadoria. Então, você pode verificar o mês que houve o maior número de vendas, então aqui no mês 2, né, fevereiro, e o que houve o menor número de revenda de mercadoria, que foi no mês 6. Tá? Nesse segundo gráfico, ele apresenta o resultado mensal. O que seria o resultado mensal? É o faturamento menos as compras, menos os impostos e menos a folha de pagamento. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse mês, o mês de junho de 2023, vocês faturaram R$ 9.450, efetuou R$ 129.882,76 de compras, R$ 416,46 de impostos e R$ 2.054,38 de folha. Então, nesse mês, o resultado fiscal folha ficou negativo em R$ 122.903,59. Aí você pode estar olhando mensalmente o comportamento dessas informações. Nesse terceiro gráfico, a gente vê o acumulado. O acumulado é o somatório, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui no mês de março, vai estar aqui a informação de janeiro, fevereiro e março. Tá? Então, aqui no acumulado dos últimos 8 meses, vocês faturaram R$ 208.257,04. Compraram R$ 734.578,37. Pagou R$ 9.248 de impostos e teve uma despesa de folha de R$ 18.257,77. Então, o resultado fiscal folha ficou negativo em R$ 553.777,58. Nesse gráfico, ele apresenta os 100 maiores clientes, tá? Como no parâmetro lá não está selecionado para puxar o reconhecimento do cliente, e como é consumidor final, não tem um CPF na nota, etc., a gente vai estar cuidando para parametrizar melhor. Então, aqui ele vai puxar que a maioria das vendas foram para clientes diversos. Tá? Então, aqui todos os clientes estão aqui dentro. E aí ele puxou aqui Vila Galemares. R$ 390, que é o segunda linha, né? Aqui ele apresentou os 100 maiores fornecedores, então o maior fornecedor de vocês é a Baiana Distribuidora de Gás, tá? Aí tem a Baiana Distribuidora de Gás, que provavelmente é filial, matriz e filial. E Brasão Azul Comércio de Gás e Feira Importe, são os maiores fornecedores de vocês.
Aí a gente tem aqui no sexto um gráfico dos impostos, tá? Então ele apresenta o tipo de imposto e o montante que vocês pagarem. Então, por exemplo, aqui como vocês pagam Simples Nacional, eles são todos Simples Nacional. No mês 2 foi a maior guia de imposto que vocês pagaram, 1.766,84. E no mês de junho foi o menor, 416,65. Os produtos mais vendidos, né? Então, para o produto mais vendido de vocês, obviamente, é o GLP em botijão. Tá? Vocês venderam 205.517,04. E teve uma venda de item não informado, porque não está parametrizado lá no sistema. E também teve um casco, né? Botijão vazio. Os produtos mais comprados, aí está parametrizado lá nas notas fiscais de entrada, então ele puxa aqui. Então o mais comprado foi esse GLP, né? ONU 1075 GLP 2.1P13. Aí tem aqui outra classificação de GLP comum. Item não informado é porque não está lá parametrizado para puxar o produto. Então ele acaba dando como item não informado, GLP, chave fixa, luva malha pigmentada e luva malha pigmentada. E aqui no último gráfico a gente tem o porcentagem sobre o faturamento. Então, o que cada variável dessa representa do faturamento. Então, por exemplo, se eu pegar aqui no mês 6, as compras representam 1.374,42% do faturamento, tá? Os impostos representam 4,41% do faturamento. O resultado fiscal representa 1.378,83% do faturamento. A folha representa 21,74% do faturamento. E o resultado fiscal folha representa 1.404,97% do faturamento. Aí aqui são as demonstrações da parte fiscal da empresa. O contábil ainda não está parametrizado e aí tem também as informações de folha de pagamento. Aqui você pode estar fazendo uma análise. Então ele vai botar aqui uma média acumulada dos 12 meses nessa primeira linha, do salário contratual, o total bruto, né, quando há comissão, etc. O total líquido, né, na média dos 12 meses e a média salarial. Então aqui é a média dos 12 meses nessa primeira linha. Nessa segunda linha tem aqui o percentual de turnover, né, que é a rotatividade, admissões, demissões e vínculos calculados. Então só tem um vínculo calculado. Aí aqui ele apresenta 9 gráficos também naquela mesma lógica, né? O funcionário por faixa etária vai representar qual é o funcionário, qual é a faixa etária do funcionário. Então, no caso, você tem um funcionário homem que tem entre 23 e 27 anos. Movimentação da folha, ele vai apresentar se houve demissão, férias dentro dos períodos, né? Aqui listado. Os funcionários por tempo de empresa, então o funcionário tem de 1 a 3 anos. Aí tem um total de salários por cargo, que esse gráfico aqui, se está clicando ele vai entregador de gás. Tá? Aí tem aqui o rescisão, né, por motivo. Tá? Então, porque tem um fato de rescisão sem justa causa. Aí a gente tem também aqui as variáveis, né? Então, por exemplo, aqui, no mês 2 de 23, então a gente tem o montante da periculosidade, o montante do 13º, o montante da férias e o salário. Aqui ele já representa a receita bruta dos períodos, né? A gente vai fazendo lá, que a gente já viu lá no fiscal. Aí a gente tem a receita bruta por colaborador. Precisaria verificar o parâmetro para puxar por colaborador. E a gente tem a despesa com folha. Aqui é o líquido de salário, aí tem o FGTS, o INSS e CPP, né? E o INSS descontado do funcionário. Pronto. É isso, a Contas Contabilidade adotou esse dashboard, né? De análise das informações, visando para que o cliente consiga entender melhor o funcionamento da sua empresa e e conseguir tomar melhor as decisões, né?
Então, com base nessas informações, você pode tomar as mais variadas decisões possíveis. E aí, o objetivo é que você consiga verificar, enxergar melhor o que a contabilidade proporciona e tomando, que melhore a tomada de decisão, e melhorando a tomada de decisão, vocês atingirão mais facilmente e mais rapidamente o sucesso de vocês. E o sucesso do cliente é o nosso foco, né? Que o sucesso do cliente também é o nosso sucesso. Obrigado por esse tempo. Se tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição. Até breve.